Romanos capítulo 1, do 7 ao 15. Romanos 1, do 7 ao 15. Diz assim a santa palavra de Deus: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Amém. Oremos ao Senhor. Sublime Deus e amado Pai, nessa noite, Senhor, nós te louvamos porque és Pai, Filho e Espírito Santo, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, pelo dom da vida eterna. Nós te louvamos porque nessa noite nós podemos livremente, ó Deus, termos acesso ao Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo glorificar o teu nome, ó Pai. Senhor, que o Senhor use, ó Deus, a tua palavra, que a tua palavra ela possa penetrar em nossos corações de tal forma, ao ponto, ó Deus, de mudar nossas vidas, ao ponto, ó Deus, de mudar nossas atitudes, pensamentos e ações. A tua palavra diz, ó Deus, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Também, Senhor, sabemos que a tua palavra ela não volta vazia, ó Deus, mas faz tudo aquilo que lhe apraz. Eu peço que o Senhor, ó Deus, use essa palavra para nos corrigir, para nos exortar, para nos alegrar, para nos alimentar, ó Deus. Nós sabemos que nós precisamos a cada dia nos alimentar da tua palavra, Senhor. Nós sabemos que nosso coração ele é frágil, ele é enganoso, e que nós dependemos, Senhor, do Senhor. Nós dependemos a cada dia do teu Santo Espírito, Pai. Então, Senhor, usa a tua palavra para produzir vida, para produzir vigor, para produzir, Senhor, tudo aquilo que nosso coração necessita para viver uma vida cristã de acordo com a tua vontade, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo em Romanos. Nós iniciamos na semana passada uma série de pregações na Epístola de Paulo aos Romanos. Eu queria só corrigir um pequeno erro que eu falei para vocês. Eu falei para vocês que teve um pregador chamado Martin Lloyd Jones e que ele pregou durante 15 anos, não foi? Na igreja dele, essa série de mensagens em Romanos. E até brinquei com vocês que eu ia ficar também 15 anos que nem ele. Mas na verdade não foram 15 anos, foi 13 anos que ele passou pregando só em Romanos, aos domingos, e na sexta-feira, se não me engano, ele pregava o Sermão do Monte. Então nós vamos caminhar durante aqui alguns meses nessa carta, nessa epístola de Paulo aos Romanos. Na semana passada nós lemos dos versículos 1 ao 6, e hoje eu quero fazer a exposição com vocês dos versículos 7 ao 15. Mas antes de a gente entrar na exposição propriamente dita, eu queria pedir que vocês prestassem o máximo de atenção possível, que vocês, se puderem anotar, anotem, que vocês possam realmente
estar com a mente de vocês focada, voltada aqui, anotem a pregação, anotem os pontos, para que vocês possam meditar durante a semana, tá bom? Então, antes de eu entrar na exposição, eu quero fazer uma revisão do que nós falamos na semana passada. Então, irmãos, lembra que na semana passada nós falamos que Paulo não foi o fundador desta igreja ali em Roma. Nós falamos que essa igreja deve ter sido fundada por alguns judeus ali no período em que eles estiveram presentes em Atos 2, no Pentecostes, ou então alguns judeus, depois que Estevão morreu, ali por apedrejamento em Atos 7, e esses judeus então eles foram e levaram o evangelho até a igreja de Roma, certo? Nós falamos sobre isso. Falamos também que foi Paulo que escreveu a carta, então não confunda uma coisa com a outra, certo? Não foi Paulo que fundou a igreja lá, mas foi Paulo que escreveu a carta aos romanos. Na verdade, Paulo ele pediu, né, para que uma pessoa escrevesse para ele. E essa pessoa, o escritor, é chamado de amanuense, né, nessa época. Então, se vocês verem comigo rapidamente, deixa marcado aí no capítulo 1, vá comigo até o capítulo 16 de Romanos. Capítulo 16, versículo 22, diz assim: Eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Então perceba que Paulo aqui ele pede para alguém escrever esta epístola para ele. E se você observar no capítulo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então você percebe aqui a autoria do apóstolo Paulo, né, em escrever esta epístola. Nós também vimos, irmão, na semana passada, e falamos que o livro de Romanos é um dos livros mais profundos de toda a Bíblia, ao ponto de Martinho Lutero ele falar que se tivéssemos que preservar apenas o Evangelho de João e a Epístola de Paulo aos Romanos, ainda assim o Evangelho estaria salvo, porque a Epístola de Paulo aos Romanos, ela tem tudo o que um ser humano, o que uma pessoa ela precisa para ser salva, e também, depois que ela é salva, ela precisa de tudo para viver uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus. Então nós falamos sobre isso também. Nós falamos, irmãos, que o evangelho que Paulo prega é o evangelho de Deus. Não é o evangelho de homem nenhum, mas é o evangelho de Deus. Nós vimos na semana passada a autenticidade do evangelho nas Escrituras, ou seja, que esse evangelho, que Jesus Cristo ele foi prometido de antemão pelos profetas e agora estava sendo testemunhado pelos apóstolos. Nós vimos também que a essência do evangelho é Jesus Cristo. Tudo converge, irmãos, em Jesus e na pessoa de Jesus. Ele fala também que o Evangelho se destina a todas as nações, ou seja, isto é, que deve ser pregado a todos os povos. E dando sequência ao nosso estudo, dando sequência ao que nós falamos na semana passada, dos versículos 1 ao 6, nós vamos estudar nessa noite dos versículos 8 ao 15. E o nosso tema é o amor de Paulo pelos cristãos de Roma. Esse é o nosso tema. Paulo aqui ele dirige aos seus leitores, perceba comigo aí no versículo 7. Paulo diz assim: A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vejam aqui que não é difícil entender a preocupação de Paulo, né, com as igrejas que ele havia fundado. Mas o que dizer dessa preocupação de Paulo por uma igreja que ele não havia fundado? Vocês entendem onde eu quero chegar aqui? Paulo está se preocupando com a igreja que ele não fundou, com crentes que ele não conhecia naquele lugar lá, alguns como Priscila e Áquila e outros poucos, mas de fato, irmãos, ele não conhecia aquelas pessoas que ele está falando. Ele vai dizer aqui na sequência que ele dava graças a Deus pela vida dessas pessoas. E eu quero apresentar para vocês, nesse pequeno trecho, 5 evidências dessa preocupação de Paulo por esses cristãos ali em Roma. São 5 declarações. Primeiro, Paulo ele dá graças a Deus pela vida desses irmãos. Depois, Paulo ele ora pela vida desses irmãos. Vamos observar nessa noite. Paulo também, irmãos, ele
amava esses irmãos, Paulo estava em dívida com esses irmãos e Paulo queria visitar esses irmãos. Então são as 5 declarações que vamos observar nesta noite. E o objetivo, ao fazer a exposição desse texto, é podermos aprender, irmãos, com o apóstolo Paulo, o que é ser um crente piedoso. O que é ser um crente piedoso? E Paulo também nos ensina aqui nesse texto o coração do verdadeiro pastor, o coração do verdadeiro servo de Deus. Né? Onde que deve estar o coração do verdadeiro servo de Deus? Aqui nessa passagem, irmãos, Paulo lhe revela que, para nós, né, ele nos revela como é o coração de uma pessoa totalmente comprometida com o Evangelho de Deus. Então, ao mesmo tempo que nós vamos falar essas declarações, nós depois vamos fazer e tirar algumas lições práticas para nossas vidas. Então, eu quero começar com vocês observando o versículo 8 aí, do capítulo 1. Diz assim, versículo 8: Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Perceba que essa palavra que ele usa aqui, todo o mundo. Por que Paulo ele usa essa expressão, todo o mundo? Ou seja, todo o Império Romano sabia da fé dos cristãos de Roma. Irmãos, Roma era um local portuário. E todas as pessoas elas tinham que passar por Roma para seguir viagem. Então Roma era um lugar estratégico. É aquela mesma ideia que todos os caminhos levam a Roma. Então todos os caminhos levavam a Roma. Por isso que Paulo vai dizer que todas as pessoas que chegavam ali, todas as pessoas elas ouviam falar dos feitos, eles ouviam falar dessa igreja de Roma, da fé desses irmãos aqui, né? Então, veja comigo que se tornava universalmente conhecido. E aqui nós podemos aprender, irmãos, a primeira marca do serviço espiritual. E a primeira marca do serviço espiritual, irmãos, é a gratidão. Se você observar, ele vai dizer: eu dou graças a Deus. Perceba aqui, você tem um pronome possessivo aqui. Paulo vai dizer: dou graças a meu Deus. A meu Deus. Mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Paulo não conhecia esses irmãos, não sabia da procedência deles, mas eles sabiam que existia uma igreja que estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja que estava pregando, anunciando o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, então, ele mostra essa gratidão a Deus pela vida dessas pessoas, irmãos. A gratidão de Paulo também aqui, ela é tão íntima, né? Porque ela causa uma intimidade. Ele vai falar da sua intimidade com Deus. A expressão que ele diz, meu Deus, ela traz uma ideia de intimidade. Que Paulo, irmãos, ele tinha uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer: dou graças a Deus por todos vós. Ou seja, por todos vocês, todos os crentes na igreja de Roma ali. E a gratidão, irmãos, que Paulo, ele fala aqui, a sua gratidão, ela é sem distinções. A razão pela qual nós, servos de Deus, devemos expressar a nossa gratidão com as pessoas é pelo motivo de Deus ter nos salvado, irmãos. E Paulo ele vai dizer aqui, né, que ele vai especificar a razão da sua gratidão a Deus. A partir da história secular, nós aprendemos que no ano de 49 depois de Cristo, teve um imperador chamado Cláudio. Ele expulsou todos os judeus de Roma, todos os judeus, né? Pensando que todos os judeus eles eram seguidores de um certo Cristo, que a ortografia variante de Cristo. Então, por ele pensar que todos os judeus eram cristãos, ele foi lá e expulsou todos os crentes ali de Roma. E aqui Paulo vai dizer, irmãos, ele vai ter um coração agradecido pela vida desses cristãos. Aqui nós podemos aprender uma outra lição para nossas vidas, que um coração agradecido por aqueles a quem ministramos é algo essencial, irmãos, para o verdadeiro serviço a Deus. O cristão que está tentando servir a Deus de uma forma vulgar, sem gratidão no seu coração, ele está fazendo isso
sem alegria. Ele pode até fazer, mas vai faltar alegria em seu serviço. E também perceba que crentes superficiais, eles são raramente satisfeitos e, portanto, raramente agradecidos. Queria perguntar a você nessa noite: você já agradeceu a Jesus hoje pela sua vida? Será que você já agradeceu a Jesus hoje? Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela salvação. Será que você, irmãos, dobrou seus joelhos e agradeceu a Deus? Senhor, muito obrigado porque tem uma igreja para que eu possa congregar, para que eu possa me alimentar da palavra. E aqui Paulo está dizendo que ele é grato a Deus pela vida dessas pessoas ali em Roma. Aqui nós podemos perceber perfeitamente, né, que os cristãos que são superficiais, eles raramente vão viver uma vida satisfeita com Deus. Muitas das vezes reclamando, murmurando daqui e dali, né? Sabe por quê? Porque muitas das vezes se preocupa mais com os apetites mundanos do que com as coisas de Deus. Se preocupa mais, irmãos, com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. E aqui Paulo, ele dá graças a Deus por tudo. A segunda declaração de Paulo aqui, irmãos, é que ele orava por esses crentes. Veja comigo aqui a partir do versículo 9 e o versículo 10. Paulo vai dizer assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Desculpe. A segunda marca do serviço espiritual, nós podemos perceber aqui que, exemplificado também em Paulo, é um espírito em questão. Ou seja, os romanos, eles não sabiam que Paulo orava por eles. Eles não sabiam disso, irmãos. Mas o Senhor sabia e honrava essas orações. Eu fico imaginando que quantos de nós realmente sabe das pessoas que oram por nós? Já parou para pensar nisso? Às vezes você está no seu cantinho perto, mas saiba que tem alguém orando por você. Saiba que tem alguém intercedendo pela sua vida. Isso é gratificante, isso é importante. E ao mesmo tempo nos ensina também a interceder pela vida das pessoas. Nós vamos falar mais sobre isso mais à frente. Então aqui, irmãos, Paulo, ele assegurava aos crentes de Roma que, embora ele não conhecesse a maioria desses crentes pessoalmente, ele orava por eles em todo o tempo. Não se trata aqui, irmão, de uma expressão da boca para fora, como tipo, eu vou orar por você e esquecer de orar, né? Então muitos você diz assim, não, eu vou orar por você, mas da boca para fora, no outro dia esquece de orar pela pessoa, né? Não sabe nem que a pessoa existe mais. Mas Paulo aqui, irmãos, ele falou de todo o seu coração, escrevendo essa carta, falando que ele queria intensamente ver esses irmãos e que ele estava orando por esses irmãos aqui. Ele estava falando a verdade e ele apela para Deus como a sua testemunha de afirmação. Aqui Paulo também, irmãos, ele intercedia pela vida desses crentes. Ele fazia intercessão pela vida deles. E Paulo também ele salienta o caráter estritamente pessoal do seu relacionamento com Deus, bem como a mutualidade envolvida nesse relacionamento. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, eu sou dele e ele é meu. É um casamento perfeito, né? Entre Paulo e Cristo. Eu sou dele e ele é meu. Então é basicamente isso, irmãos, que Paulo está dizendo. Por quê? Porque a fé por parte desses crentes aqui, romanos, ela estava provocando, né, uma grande ação de graça. Esta ação de graça, porque em todo o mundo estava sendo proclamada a fé desses irmãos. Já pensou? Vocês estão aqui em Santo Estevão e vocês estão buscando ao Senhor fervorosamente, e pessoas do mundo todo estão sabendo da fé de vocês. Pessoas de Feira de Santana em Feira estão sabendo da vida de vocês. Olha, aquela igreja está crescendo na palavra, aquela igreja é uma igreja totalmente abençoada por Deus, e todo o povo da região circunvizinha está sabendo da vida de vocês. É mais ou menos isso aqui que Paulo ele quer nos ensinar, ele quer colocar para nós. Meus irmãos,
Paulo, ele agradecia a Deus por esta fé, reconhecendo que aqueles crentes possuíam como resultado da graça de Deus, irmãos. Não foi nada que aqueles crentes fizessem, mas foi obra e mérito de Deus. Agora, uma nota de rodapé para vocês aqui. Se Paulo tivesse de escrever uma carta aos romanos hoje, irmãos, preste atenção que eu vou falar para vocês. Se Paulo tivesse de escrever uma carta aos romanos hoje, Paulo, ele escreveria uma carta contra os romanos. Entende isso? Ele escreveria uma carta contra os romanos. Porque essa mesma igreja aqui, irmãos, que estava dando fruto, que estava frutificando, essa igreja, ela começou então a se desencaminhar. Essa igreja se desviou dos caminhos de Deus. E então essa igreja começou a se afastar do verdadeiro evangelho. Logo no segundo século, terceiro século, quando Constantino então ele liga a igreja ao Estado. Irmãos, isso aqui é de fundamental importância. Essa igreja, ela deu origem, irmãos, a uma religião cristã chamada, e o que nós conhecemos hoje, de catolicismo romano. Que tristeza! Uma igreja tão linda dessa, e dá origem à igreja que nós conhecemos hoje como catolicismo romano. E pouco, irmão, se preserva do cristianismo original que Paulo ele defende aqui nessa carta, por essa igreja hoje. Então aqui, não sei se vocês lembram dos 5 solas que nós estudamos, lembram que nós falamos da evolução das heresias até a Idade Média? Lembram que nós falamos que em 300 depois de Cristo começa então a oração pelos mortos, começa as velas, né? Começa a veneração de anjos e santos mortos, começa então o uso de imagens. Aí quando chega lá no ano 394 depois de Cristo, começa então a missa como uma celebração diária. No ano de 431 é colocada então, venerada a exaltação de Maria como mãe de Deus, né? No ano de 500, os sacerdotes eles começam a se vestir de uma forma diferente dos membros da igreja, dos leigos, né? No ano de 500. Então essa heresia que foi surgindo, irmãos, partiu desta igreja aqui, ó, que nós estamos estudando hoje. Essa igreja se desencaminhou dos caminhos de Deus. Quando chega no ano de 539, surge então um purgatório. Mas o pior de todos, irmãos, a pior de todas as heresias foi justamente no século XVI, se não me engano, com o Papa Leão X. O que foi que ele fez? Ele queria construir a Basílica de São Pedro, se não me engano, e ele não tinha recursos para isso. O que foi que ele fez? Ele pensou o seguinte: bom, então vamos agora levantar uma grana aqui. O que foi que ele fez? Ele começou a usar então a prática da indulgência, a carta de perdão. Ou seja, você podia comprar um lugar no céu, você pagando um certo valor. Ele começou a arrecadar dinheiro ali para então construir essa basílica. Estou falando isso para vocês para mostrar que essa igreja aqui, irmão, de Roma, ela se desviou dos caminhos santos de Deus. Ela deu origem ao que nós chamamos hoje de catolicismo romano. Que coisa triste, né? Então, se Paulo tivesse escrever uma carta para essa igreja, ele escreveria uma carta não aos romanos, mas uma carta contra os romanos. O versículo 9 também, aqui, meus irmãos. Então, antes de eu falar do versículo 9, eu quero dizer para vocês algo muito importante, que não basta começarmos bem, é preciso terminar bem. Tem muitas igrejas que começam bem a sua vida cristã, a progressão do Evangelho, mas depois ela começa a se corromper com o cristianismo fácil, né? Começa a se corromper com o oba-oba da vida. E aqui, irmãos, nós precisamos tirar de lição para nossas vidas que não basta apenas uma igreja ela começar bem, ela precisa terminar bem também a sua caminhada. Por que as igrejas lá do Apocalipse, as 7 igrejas não existem mais hoje? Em cada igreja, Jesus vai dizer assim, ele vai dar uma advertência, que se elas não continuassem servindo a ele, ia tirar o castiçal. Essas igrejas, irmãos, estão localizadas hoje basicamente na Turquia. Mas se vocês fossem lá, vocês não vão observar nenhuma igreja
nessa localidade, nesse local onde existiam as 7 igrejas do Apocalipse. Porque essas igrejas não escutaram o que o Senhor Jesus tinha para dizer. Isso aqui é de fundamental importância, irmãos, para a nossa vida cristã. O versículo 9 também, ele vai dizer: porque Deus a quem sirvo no Espírito no Evangelho de seu Filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Aqui, irmãos, a palavra que Paulo ele usa aqui para servir, traduzida do original grego, que vocês já sabem que foi a língua traduzida no Novo Testamento, né? Ela traz a ideia de um serviço religioso. Ela mostra aqui para nós que essa palavra ela é traduzida muitas vezes como uma adoração a Deus. Então, ele diz assim, a questão de como eu sirvo em meu espírito, ele está dizendo que é como ele adora a Deus no seu espírito. E esse serviço a Deus aqui, meus irmãos, ele exige um total compromisso para com o Senhor. Paulo serviu a Deus com tudo, irmãos, que ele tinha, começando com seu espírito, ou seja, que flui para fora de um desejo profundo que ele tinha na sua alma. No capítulo 12 de Romanos, se você falar comigo, poderia até falar aqui, mas eu quero que vocês me acompanhem. Romanos capítulo 12. Alguém pode ler para mim, para ficar mais dinâmico? Romanos capítulo 12. O que é que diz aí? Versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amole aos padrões desse mundo, mas transformeis pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então, perceba aqui, irmãos, que nesse capítulo 12 aqui, Paulo ele apela a todos os crentes, pela misericórdia de Deus, vocês devem apresentar os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E tal devoção aqui, meus irmãos, ela é realizada por se recusar e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, é justamente isso que Paulo quer mostrar, irmãos, para nós. Quando nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, é que nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui nós já vimos que Paulo, ele dava graças a Deus pela vida dos irmãos. Segundo ponto aqui, que Paulo, ele orava por esses irmãos. E terceiro, que Paulo os amava. Então me acompanhe aí, por favor, versículos 11 e 12, do capítulo 1 de Romanos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos comportemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Grave essa frase aqui, versículo 11, muito desejo ver-vos. Outra marca do serviço espiritual aqui, meus irmãos, é um espírito amoroso que Paulo tem para com os cristãos. Paulo ele queria visitar os crentes romanos a fim de poder atendê-los com amor em nome de Deus. Perceba que Paulo não queria ir para Roma só porque ele queria ir a passeio. Vou para Roma, com uma cidade muito linda, eu vou lá para passear, né? Eu vou lá para ver a Via Ápia, eu vou lá para Roma para ir ao Coliseu Romano. Paulo não citou nada disso, ele não queria fazer nada disso. Mas Paulo, irmãos, ele queria ir para Roma para dar de si mesmo, para se entregar pelo Evangelho de Deus. Então estar com aqueles irmãos. Meus irmãos, lembra que Paulo foi um grande missionário. Mas só que essas palavras, irmãos, ela vem de um grande pastor. Ela vem do coração, irmãos, de um pastor. E o pastor deve amar pelas suas ovelhas. Ele deve zelar pela vida das suas ovelhas. Alguns cristãos ali em Roma, eles eram queridos do apóstolo Paulo, como por exemplo Priscila e Áquila. Se você for observar comigo, deixe marcado aí, me acompanhe por gentileza, em Romanos 16, versículo 3 e 4, vai mostrar para nós que existiam alguns amigos de Paulo.
que chegaram ao ponto de até arriscar a sua vida por eles. Diz assim: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Percebe aqui? Paulo está dizendo que esse casal, Priscila e Áquila, eles muito serviram a ele, era cooperador dele, né? E que ele tinha arriscado a vida por causa de Paulo. Lembre-se que eu falei para vocês que qualquer pessoa que estava ali circunvizinhando a Roma estava sujeita à morte, por se dizer cristã e até mesmo por estar seguindo o ensinamento de Paulo. E ele vai dizer também que outros trabalharam e sofreram com ele. Ele vai falar no versículo 12 do capítulo 16 de uma certa Pérside. Versículo 16 do capítulo 12, desculpe, ao contrário, versículo 12 do capítulo 16. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Ele vai citar as pessoas que ele conhecia aqui, irmãos, mas também ele amava os cristãos que ele não conhecia a lei. Pense comigo agora. Muitas das vezes é difícil a gente amar quem a gente conhece, né? Imagine você amar quem você não conhece. Não é verdade? Paulo não conhecia ninguém ali. Mas Paulo, irmãos, ele diz assim: graças a Deus, porque essa igreja ali está produzindo bom fruto, está progredindo para a glória de Deus. Isso é interessante, meus irmãos. Ele aguardava com grande expectativa ir à Espanha, e quando ele fosse, ele passar lá em Roma visitar aqueles irmãos. Irmãos, o cristão que olha em seu serviço ao Senhor como um meio de receber alguma apreciação e satisfação pessoal, né? Essa pessoa, ela é, eu posso dizer assim, inevitavelmente sujeita à decepção e à autopiedade. Tem muitas pessoas que estão na igreja hoje atrás de glória para si, querendo se aparecer e ser aparecido. Tem muitas pessoas assim hoje. E aqui nós percebemos que aqueles que se concentram em dar nunca têm esses problemas. O objetivo de Paulo aqui, irmãos, era apresentar todo o homem perfeito em Cristo. E para esse dia ele vai dizer: para isto também eu trabalho noite e dia, combatendo segundo a sua energia, o que poderosamente trabalha dentro de mim. Lá em Colossenses 1, 28 e 29. Aqui nós percebemos, irmãos, a característica mais importante do amor genuíno é a doação altruísta. Então Paulo ele vai dizer aqui, meus irmãos, que ele também fazia isso desses irmãos. Ele orava, ele agradecia pela vida desses irmãos. A quarta e penúltima declaração de Paulo é que ele estava em dívida para com eles. Leiam comigo aqui, volte para Romanos 1, 13 e 14. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então Paulo aqui, irmãos, ele vai dizer que ele estava em dívida para com esses irmãos. Por que Paulo estava em dívida? Primeiro, lembre-se que Paulo ele era um fariseu e uma pessoa que guardava a lei. Era um homem que entrava nas casas e respirava a morte contra os cristãos, que matava todos os cristãos. E Paulo vai dizer, irmãos, que essa graça o alcançou. Ele vai dizer que o que ele recebeu não foi dele mesmo, foi a graça de Deus na vida dele, que transformou a vida dele, que salvou a vida dele. Ele agora estava em dívida porque ele também precisava demonstrar, tanto a judeus como a gregos, esse grande amor com que Deus o havia amado. Ele queria agora passar, transmitir esse amor de Deus para todas as pessoas do mundo. Então, por isso que Paulo vai dizer aqui que ele estava em dívida para com esses irmãos.
Em algumas ocasiões, se você ler todo o Novo Testamento, os irmãos estão lendo aí, vocês vão perceber que Paulo vai dizer que ele foi impedido por Satanás. Mas, nesse caso aqui, Paulo, ele não foi visitar esses irmãos, não tinha conseguido ir ainda a Roma, porque ele estava trabalhando para o Senhor. Ele estava trabalhando tanto, né? Ele tinha tanta coisa para fazer na Ásia Menor e na Grécia, que ele não tinha ainda oportunidade, que ele não teve oportunidade de ir a Roma. E aí quando chega, irmãos, no versículo 14, quero explicar esse texto para vocês, ele vai dizer, versículo 14, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. O que Paulo quer dizer isso aqui? Né? Os gregos eram aquelas pessoas cultas, inteligentes, sábias, né? Aquelas pessoas que foram educadas na aprendizagem grega e treinadas na cultura grega. Essas pessoas aqui, irmãos, elas eram altamente sofisticadas, né? Essas pessoas aqui, elas tinham um nível muito elevado do que as outras pessoas. E os gregos, eles consideravam os outros povos como incultos. Então aqui nós podemos dizer grego e bárbaro, cultos e incultos. E o termo bárbaro, que é usado aqui por outro lado, ele era frequentemente usado para designar aquelas pessoas que não eram gregos, que não foram helenizados, ou seja, que não haviam mergulhado na cultura grega. Então aquela pessoa que não falava grego, que era a língua oficial da época, ela é considerada então como uma pessoa bárbara. E a palavra era uma palavra onomatopeica. O que quer dizer isso? Existe uma figura de linguagem chamada onomatopeia. Essa figura de linguagem, ela traz uma ideia de reprodução de determinados sons. Por exemplo, quando você vê um relógio, né, e aí você ouve o barulho daquele relógio, você pode transmitir aquilo tic-tac. Então essa é a ideia, né, da figura de linguagem. E Paulo, quando os gregos eles usam essa palavra aqui para bárbaro, o que eles querem dizer, irmãos, é que quando alguém falava em uma outra língua, né, esta língua soava como um bá. Era mais ou menos isso que Paulo queria mostrar. Paulo não, os gregos. Ou seja, o que os gregos diziam aqui era que eles faziam uma zombaria para com as outras pessoas, com outros povos que eram incultos. Então, o som era como um bá para os gregos, certo? Então, em seu sentido mais restrito aqui, os bárbaros se referem às massas incultas e os gregos às massas cultas. Era a elite da época, ali do apóstolo Paulo. Só que o objetivo de Paulo aqui, irmãos, é mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Tanto as pessoas cultas como as incultas, elas precisam da graça transformadora de Deus nas suas vidas. Está dizendo aqui em outras palavras que ele precisava pregar o Evangelho tanto para as pessoas cultas como também para as pessoas incultas. Elas precisavam da transformação do Evangelho. E que o Evangelho também estava tinha que alcançar principalmente a elite dos excluídos. Então é isso que Paulo coloca para nós, irmãos. Caminhando aqui para a nossa quinta declaração, o apóstolo vai dizer que ele estava ansioso para visitar os crentes de Roma. Leia comigo aí o versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Existem duas palavras no grego traduzidas por prontos. A primeira palavra, ela está justamente em Atos 21:13, em que Paulo vai dizer: pois estou pronto até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E a segunda palavra é que está aqui em Romanos 1:15. E a ideia que a ideia dessa palavra aqui, pronto, ela traz a ideia de algo, de uma pessoa ansiosa e desejosa. Então é isso que Paulo está dizendo. Está dizendo que ele estava ansioso, que ele estava desejoso, irmãos, de estar ali, de ver, de visitar esses irmãos. Apesar de ele estar preparado, né, para ministrar essas pessoas, a esses cristãos naquela cidade,
eles estavam na expectativa de poder ver esses irmãos, de poder ganhar almas para Cristo, de chegar ali e poder um exortar o outro. Ele vai dizer sobre isso mais à frente, que ele está ali para ser edificado por eles e também edificar. Ele está pronto para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele então conclui assim o seu tema, expressando o seu desejo de ir a Roma, de estar com aqueles irmãos em Cristo Jesus, de visitar eles, né, de poder colher alguns frutos para o Senhor e de cumprir a sua vocação divina que o Senhor lhe havia permitido. Então, resumindo aqui tudo que nós falamos, depois de ler essas 5 evidências que Paulo ele colocou aqui para os cristãos, irmãos, em Roma, esses cristãos só poderiam dar graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Eles só poderiam agradecer a Deus pela vida desse apóstolo que tanto orava e intercedia pela vida deles. Amém. E para concluir essa mensagem, eu quero trazer para vocês 4 aplicações. Queria muito que você guardasse essas aplicações. De tudo que nós falamos aqui, se você não conseguir gravar muita coisa, mas se você guardar essas 4 aplicações, vou ficar muito feliz. E a primeira aplicação que nós aprendemos aqui, irmãos, dessa passagem que nós lemos agora, é o seguinte: seja um intercessor. No versículo 9 nós lemos que Paulo, ele orava pelos cristãos. Só que lá vai dizer também que Paulo não só orava, mas também ele agradecia a Deus, ele intercedia a Deus continuamente pela vida desses irmãos. O intercessor é alguém que se levanta diante do trono de Deus em favor de alguém. A alegria da oração cristã, ela deve nos levar, irmãos, a amarmos os que nos são queridos perante a misericórdia de Deus. Aqui, irmãos, eu fico imensamente pensativo e dizer para vocês que nós malmente conseguimos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas, quanto mais, irmãos, nos alegrar pela vida de outros crentes, de outras igrejas que estão crescendo espiritualmente. Você percebe isso? Tipo, Paulo está dizendo assim: Senhor, eu te dou graças pela vida daquela igreja que está lá crescendo espiritualmente. Muitas vezes nós não temos tempo de orar nem por nós mesmos. Quer dizer assim: Senhor, muito obrigado pela vida da igreja de Feira de Santana que está crescendo espiritualmente. Muito obrigado pela vida daqueles irmãos. Muito obrigado pela vida dos pastores fiéis que estão pregando a palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida das igrejas que pregam o Teu nome em espírito e em verdade em todo o mundo, onde esteja uma igreja do Senhor, que o Senhor possa abençoar grandemente. Irmãos, isso aqui é lindo demais. É algo que nós devemos aprender. Foi uma das coisas que mais me marcou quando eu estava estudando isso aqui, que mais falou no meu coração quando eu estava estudando isso aqui. É a importância de nós orarmos pela vida das pessoas, de nós intercedermos pela vida das pessoas. Aqui, irmãos, o coração de Paulo aqui é o coração que nós deveríamos ter. O amor de Paulo aqui é o amor que nós deveríamos ter. O amor pela vida das pessoas, a preocupação pela Igreja Universal que compõe todos os salvos. Entenda aqui, Igreja Universal, não a Igreja Universal do Reino de Deus, mas o que eu falei para vocês hoje em ABD, e que a gente vem falando ao longo dos estudos na escola dominical. A Igreja Universal, ela é composta de todos os crentes, lembram? Desde Atos dos Apóstolos, quando a igreja ali é iniciada, até o arrebatamento da igreja. Então, independente de placa de igreja, todos aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, eles compõem, fazem parte do corpo da Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, irmãos, nós deveríamos nos preocupar pelas igrejas de Deus, pelos servos de Deus. Talvez você tenha alguém na sua família que você já desistiu de orar. Talvez tenha alguém que você já desistiu de orar, que está tão perto de você, que está precisando de uma palavra, que está precisando de Jesus, e você está tão perto dessa pessoa que você não ora por ela mais, você não intercede por ela mais, você talvez já tenha jogado a toalha, perdido a esperança. Lembre-se disso, que nós fomos chamados para sermos um intercessor, a interceder pela vida, irmãos, das pessoas que estão próximas de nós. Lembre-se também de uma coisa, que um dos grandes ataques do diabo é nos manter tão ocupados que não conseguimos então tempo para orar ao Senhor. A oração é fundamental na vida do cristão. Fundamental importância. Então, esta é a primeira lição. Lembre-se disso. Seja um intercessor.
A nossa segunda lição, irmãos, é a seguinte: é que a gratidão ela é uma atitude que traz alegria para quem a manifesta e para quem a recebe. Então Paulo, ele era um homem prodígio em elogios. Ele sabia reconhecer o valor das pessoas. Se você for ler as epístolas de Paulo, ele vai sempre começar se alegrando pela vida dos irmãos, dando graças a Deus pela vida dos irmãos. Leia lá depois as epístolas paulinas, você vai perceber isso. E aqui nós vemos também a generosidade com que ele tratava essas pessoas. Talvez, irmãos, você possa ainda essa semana, no início dessa semana, demonstrar alguma gratidão pela pessoa que te discipulou, pela pessoa que te conduziu até Cristo Jesus. Olhe pela vida dela, se estiver ainda viva, ou talvez a pessoa que te conduziu a Jesus esteja tenha se desviado, tenha se afastado do caminho do Senhor. É um bom motivo para você orar pela vida dela. Senhor, muito obrigado porque o Senhor usou essa pessoa para me falar do Evangelho, e hoje eu estou convertido. Agora, Senhor, eu quero orar pela vida dela, eu quero interceder pela vida dela, e eu peço que o Senhor me dê a oportunidade para que eu possa falar do Senhor para ela, e dizer assim: olha, você me evangelizou, o Senhor me converteu, agora eu quero poder te ajudar também. Ou talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja com o coração magoado, ferido por alguém que tanto te magoou. É uma oportunidade de você orar pela vida dessa pessoa, de você ter um encontro com essa pessoa, né? Então demonstre gratidão por alguém que abençoou a sua vida, que te conduziu a Cristo, que te discipulou, que está te ajudando a crescer espiritualmente. Agradeça a vida por essa pessoa. Aos missionários também é importante agradecer a Deus pelas igrejas que são parceiras, pelas igrejas que estão enviando uma oferta para os missionários, né? Por aqueles que estão orando e apoiando a obra. Irmãos, uma vida de gratidão é muito importante para o servo de Deus. Tem pessoas que só sabem reclamar, só sabem murmurar, e nunca estão alegres, nunca estão satisfeitas, nunca estão agradecidas. Paulo vai dizer que ele aprendeu o segredo do contentamento. Lembre-se disso. A segunda lição é a gratidão. A terceira lição, meus irmãos, é o seguinte: nós temos a obrigação de pregar o Evangelho. Veja comigo ali no versículo 15 ainda. Paulo vai dizer o seguinte no versículo 15: por isso também, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Aqui, irmãos, perceba uma coisa: que todo salvo ele tem a obrigação de pregar o Evangelho. Nós temos essa missão, nós temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ele não disse só o pastor. Não, ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Todos nós que somos salvos por Jesus devemos pregar o Evangelho. Irmãos, estejam abertos para apresentar o Evangelho de Deus às pessoas, né? E a qualquer um a quem Deus lhe colocar na sua frente. É interessante que tem um texto lá, 1 Pedro 3,15, ele vai dizer: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Esse versículo aqui, meus irmãos, ele vai mostrar para nós que a ideia da palavra de preparados, ela traz a ideia de uma apologética, de você saber defender a sua fé. Isso aqui nós precisamos fazer. Mas talvez você diga: ah, pastor, mas eu não sei falar o Evangelho, eu não sei pregar o Evangelho, não. Eu não sei falar da minha fé. Mas eu creio que todos vocês que estão aqui nessa noite, que já são salvos em Jesus, vocês sabem alguma coisa, você já tem, irmãos, conteúdo suficiente para que você possa pregar o Evangelho. Talvez você ainda esteja totalmente vazio de conhecimento bíblico, mas só pelo que você já ouviu aqui nessa noite, você já tem algo suficiente para você chegar lá na rua e falar para Jesus, de Jesus para uma pessoa. Então, você tem vários métodos que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite. Um método que você pode usar muito bem é você compartilhar a sua fé. Você dizer assim: olha,
Sabia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Simplesmente você falar isso, Jesus é o único que salva, que liberta, que transforma. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não sei explicar o Evangelho. Tá bom, meus irmãos, mas então, chega para a pessoa e diga assim, olha, lá na minha igreja, nós temos pregação da palavra de Deus, a palavra de Deus é pregada, deixa eu convidar para ir lá, convide a pessoa para ir na igreja, ou talvez você possa dizer assim, olha, se você não conseguir a igreja, nós temos um canal no YouTube, você pode ver essa pregação lá, e passa o canal do YouTube para essa pessoa, para ela ouvir o Evangelho de Deus, ou talvez as pregações que nós postamos no grupo, né, você pode enviar para essas pessoas, é uma forma de você evangelizar. Se chegar, olha, fulano, chega lá no YouTube e digite lá Igreja Batista Guadalquituba, ou digite Igreja Batista Redenção, escute as pregações, são pregações fiéis da palavra de Deus, em que a palavra de Deus é pregada. São formas de você demonstrar o Evangelho. Dê uma Bíblia para uma pessoa de presente, diga assim, olha, estou te dando essa Bíblia aqui, eu gostaria muito que você lesse essa Bíblia. Eu te sugiro que você comece lendo João, ou então Romanos, e você começa a orar pela vida dela, que você, Senhor, abençoa fulano, que a palavra do Senhor possa transformar a vida dela. Ou então, irmãos, você pode entregar um folheto para essa pessoa, dar um livro para essa pessoa ler, um livro bíblico. Olha quantas formas tem que você pode evangelizar uma pessoa. Você pode falar desse grande amor de Deus para a vida dessa pessoa, ou de alguém que você conhece no seu trabalho, na sua casa, não sei, sentar com alguém e dizer assim, vamos assistir um filme hoje? Mas não é filme de PPP não, não é filme de briga não, de luta não. Quando assistir um filme evangélico aqui, um filme bíblico, você coloca lá para a pessoa assistir. Tudo isso aqui, irmão, são formas de você demonstrar, de você pregar o Evangelho, de você falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Há muitas formas de dizer onde tem pão. Há muitas formas. Alguém já disse que evangelizar é um mendigo dizer a outro mendigo onde encontrar pão. Mas será que pense em um mendigo, ele chega num local em que ele acha pão, ele vê pão de graça, será que ele chega lá e diz assim, olha, vou ficar só na minha aqui, caladinho, não vou falar para ninguém? Não, irmãos, ele chega e diz assim, olha, eu encontrei pão, venham aqui observar, é pão de graça, é pão gratuito. O mendigo, ele vai dizer isso, irmãos. E muitas das vezes, nós não falamos de Jesus para as pessoas. Nós não falamos, irmãos, para as pessoas que onde tem o pão que alimenta. Nós não falamos para as pessoas a casa do pão. Nós todos os dias temos contato com pessoas, falamos com pessoas, mas nem sequer anunciamos a casa do pão. Isso aqui é importante, irmãos, porque quando nós não falamos de Jesus para as pessoas, nós nos tornamos egoístas. Sabia disso? Quando você não fala de Jesus para uma pessoa, você se torna egoísta, porque você deixa essa verdade apenas para você mesmo. Essa verdade que transformou a sua vida, que mudou a sua vida. Você sabe que essa verdade ela pode mudar também a vida das pessoas, e você não fala dessa verdade para a vida das pessoas. É isso que nós fazemos. Quando nós estamos indo evangelizar, nós estamos indo anunciar nossa fé às pessoas, irmãos. Falar, olha, Jesus salvou minha vida, Ele quer salvar você também. Ele não quer que você sofra no lago de fogo, Ele não quer que você vá para o inferno, não. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida. É isso que é a pregação do Evangelho, irmãos. É isso que é a pregação do Evangelho. Não é vem para a gente para ter um carro hoje, para ter riqueza, não é nada disso. É pregar o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se disso, que você e eu, nós temos a obrigação de pregar o Evangelho. E última lição aqui, é que o Evangelho, irmãos, ele transforma pessoas. E louvado seja Deus por isso. Um grande exemplo aqui, irmãos, é o próprio Paulo, Saulo de Tarso. Ele vai dizer que ele era fariseu, quanto à lei fariseu. Ele vai dizer que ele foi circuncidado no 8º dia da linhagem, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel. O que ele quer dizer ali, irmãos, é que ele era judeu puro. Ele não era raça mestiça, não. E esse homem, ele era uma pessoa prepotente, uma pessoa que estava fazendo um favor a Deus, matando as pessoas. Na verdade, ele achava que estava fazendo um favor a Deus por estar matando as pessoas. Esse homem aqui, irmãos, ele
Era uma pessoa perigosíssima, uma pessoa que estava entrando nas casas e matando as pessoas. E quando você vai ler Atos 7, em que Estevão ali, ele é apedrejado, diz que Paulo começa a respirar ameaça de morte, e Paulo entra nas casas e ele começa a matar os cristãos. Capítulo 9, Paulo está indo para Damasco, ele perde acesso, ele pede uma carta ao governador, o governador consegue, ele vai a Damasco. Mas sabe o que Paulo vai fazer em Damasco? Quando você entrar, leia Atos 9. Paulo ele vai para prender os cristãos e matar os cristãos, irmãos. Na estrada para Damasco, Jesus se apresenta a Paulo. Paulo cai do cavalo, Jesus chega e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Nota de rodapé aqui. Jesus não chega para Paulo, irmão, e diz assim: Paulo, bom dia. Paulo diz: bom dia. Tudo bem? Tudo. Eu sou Jesus, Paulo. Você quer me aceitar? Paulo diz assim: não. Jesus não faz isso não, irmãos. Porque se dependesse de Paulo aceitar Jesus, ele jamais aceitaria Jesus. Se dependesse de nós aceitarmos a Jesus, nós jamais iríamos aceitar Jesus. Então essa pregação aí, que está aí fora hoje, de você aceitar Jesus, totalmente antibíblico. Totalmente. Jesus disse para Paulo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Perceba que Jesus vai dizer assim, irmãos, para ele: você está perseguindo a igreja de Deus vivo. E Jesus vai dizer: dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Em outras palavras, não traduzindo aqui, ele vai dizer: Paulo, você está lutando contra o próprio Deus, e você não pode lutar contra Deus. É impossível alguém lutar contra Deus e ganhar e resistir. E ali, irmão, Jesus ele quebra Paulo, Jesus ele transforma o coração de Paulo. Isso é lindo. Ele muda a vida dele. Aqui eu aprendo, irmãos, que a pessoa mais ignorante, a pessoa mais durona que existe no mundo, ela pode ser transformada pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho. E aqui, Paulo, ele foi transformado, irmãos. O Evangelho transformou a vida desse homem. De um fariseu endurecido, cheio de ódio, em uma pessoa totalmente comprometida com o Evangelho de Deus. Um homem que foi responsável pela maior parte do Novo Testamento. Ou melhor dizendo, pelo homem que foi responsável pela teologia do Novo Testamento. Um grande apóstolo. Só o Evangelho, irmãos, pode mudar vidas. Só o Evangelho pode transformar vidas. Lembre-se disso. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite e você ainda não tenha sido transformado por esse poder. Que Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite ainda e você não tenha experimentado essa essência verdadeira do Evangelho. Talvez você já tenha ouvido a palavra de Deus muitas vezes, mas você ainda não foi transformado, o seu coração não foi mudado ainda. Quero dizer para você nessa noite que somente o Evangelho é que pode transformar a sua vida. As obras não podem salvar você, seus predicados morais não podem salvar você, a sua família não pode salvar você, o seu cônjuge não pode salvar você, nada mais pode salvar você. Você precisa nessa noite se arrepender dos seus pecados, você precisa crer em Jesus Cristo, você precisa crer nesse Evangelho, que é o Evangelho que tem o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Aqui, meus queridos irmãos e amigos, todas as religiões do mundo, elas interpretam a questão da salvação de duas formas: ou pelas obras, ou então pela graça. E dentre todas as religiões do mundo, somente o cristianismo, é que ensina que a salvação é pela graça e não pelas obras. Afunilando mais um pouquinho aqui, irmãos, somente aquelas igrejas que têm um compromisso com o Evangelho de Deus é que ensina que a salvação é pela graça, sem nenhum mérito do homem. Porque o que nós temos visto e o que tem ensinado aí fora é que você precisa cooperar com Deus para ser salvo, que você precisa fazer alguma coisa para você conseguir a sua salvação. E eu quero dizer para você nessa noite que você não pode fazer nada para se salvar. Somente o Evangelho é que pode mudar o seu coração nessa noite, transformar a sua vida, te dar um novo pensamento, te dar uma nova atitude, te dar convicções verdadeiramente bíblicas. Não pense em fazer campanhas, que guardar dias, sábado, domingo, segunda, que você ir à igreja, ser legalista, vai salvar você. É o pensamento de muitas pessoas hoje, porque eu estou indo à igreja, porque eu tenho uma Bíblia, que eu já sou salvo, que eu vou conseguir minha salvação.
A salvação não vem de você. A salvação, ela vem de Deus. Você não pode fazer nada para conseguir a sua salvação. Ninguém pode chegar ao céu porque diz assim que conseguiu algo por si mesmo. Ninguém pode atribuir a si mesmo ou a sua religião, a sua salvação. Então, se você chegou aqui nessa noite e você compreende que o Evangelho ele é o poder de Deus para transformar a sua vida, e se você realmente compreende que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para transformar a sua vida, para te dar uma nova vida, para te reconciliar com Deus, que você possa orar nessa noite. Peça a Deus aonde você está. Eu queria, nesse momento, perguntar a você, se tem alguém aqui nessa noite que realmente entendeu, entenda que eu não estou te convidando a aceitar Jesus, estou te convidando a você ir até Jesus, a você se colocar diante dele, a você pedir perdão a ele. Senhor, me perdoa por tanto tempo eu estava vivendo uma vida dissoluta, uma vida sem o Senhor, uma vida totalmente promíscua. Me perdoa, Senhor, porque agora eu entendo que o Senhor é o Senhor da minha vida. Estou lhe convidando a isso, não aceitar Jesus, a você deixar Jesus transformar a sua vida. Se você nessa noite entendeu a mensagem do Evangelho, e você entende que esse Evangelho pode transformar a sua vida, e você crê nisso, você entende, queria que você se colocasse de pé e pudesse vir aqui para a gente orar por você, ou até mesmo você dizer assim, não, eu realmente entendi nessa noite que a salvação ela é de Deus, e o que eu quero é servir ao Senhor Jesus Cristo. Ou talvez também você pode dizer isso, ao terminar o culto, falar com algum irmão, falar comigo,